Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e quero falar sobre Romeu Zema. Sim, tivemos uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Esteve no estúdio do Passando a Limpo, no estúdio da Rádio Jornal, no Passando a Limpo, e falou sobre o governo dele e a pré-candidatura à presidência da República. Tem uma coisa interessante no Romeu Zema, é que ele tem o discurso, ele carrega um discurso que vai ali desde um outsider, de tentar se colocar como outsider, alguém que está fora do sistema, alguém que não compactua com o sistema político da forma como ele existe hoje, partidário e tal. Então você tem ele ali, ao mesmo tempo que ele é um governador com quase 8 anos de mandato, foi reeleito em Minas, ele também tenta passar a ideia de que é um outsider, de que não faz parte daquele meio político. Então fala o tempo todo que não permite que familiares participem do governo, que tem milhares de funcionários lá em Minas Gerais, mas que nenhum tem relação de parentesco com ele, diz que não tem familiares na política. É uma forma de se diferenciar de outros colegas de governadores que estão ali sempre usando a política como plataforma familiar, muitas vezes, e usando a família como plataforma política. Ele tenta passar essa ideia. Então, eu acho que a principal característica, e é meio que um paradoxo, mas ele sustenta esse paradoxo, eu sou governador de Minas, mas não sou político. Ele fica o tempo todo. E é um cargo político, é um cargo eletivo, é um cargo político, ele depende de política, ele é filiado a um partido, mas ele tenta passar essa ideia o tempo todo. E ele está de olho, sim, em setores, em partes de uma das pesquisas que são feitas nacionalmente e que mostram um cansaço da população com a política, um descrédito da política e um cansaço da população com a política. E o Zema está aproveitando isso, ele aproveita isso e ele entra nesse discurso. Ele encaixa muito bem o discurso dele exatamente nessa parcela da população, que é uma parcela elevada, em torno de 1/3 da população, que se diz, um pouco mais de 1/3, que se diz cansada da política, cansada dos jogos políticos e de como a política tem entrado na sala de jantar, na sala do almoço de casa e como tem entrado nas famílias e provocado brigas, né, cisões. Então as pessoas estão cansadas disso, da polarização, do sistema, e ele se apresenta novamente como um outsider. É interessante porque esse foi o discurso dele quando ele era realmente um outsider. Ele era desconhecido em Minas Gerais, se candidatou e foi eleito em 2018, na eleição de 2018, ele foi eleito. Naquela eleição existia uma ruptura muito grande no ambiente político, no ambiente social. As pessoas queriam essa ruptura, tanto que Bolsonaro foi eleito presidente, e muitos governadores que não tinham ligação com a política até então, não tinham uma ligação direta com a política, ou que faziam um discurso de ruptura, de outsider, esses candidatos eles se deram muito bem naquela eleição. Romeu Zema foi um deles. Romeu Zema é um empresário que tem lojas na área de varejo mesmo, na área de produtos eletrônicos, de varejo, de eletrodomésticos, e são lojas, não são lojas grandes, é uma rede grande, mas não são lojas grandes. Ele coloca lojas pequenas em municípios pequenos de Minas. Minas tem mais de 850 municípios. Então ele tem lojas em vários dos municípios, nos menores municípios. Ele não vai para os grandes municípios, ele fica ali nos menores. Então ele sempre foi famoso, a empresa é famosa por atuar nesse setor, levando produtos no varejo para esse setor, esses setores lá no interior de Minas Gerais. E ele andava muito
de carro entre essas lojas, visitando essas lojas, essa rede de lojas, e ia conversando com as pessoas e transformou isso em uma plataforma política. E ele usa isso até hoje. Tanto que ele diz que pretende viajar pelo Brasil, que veio ao Recife de avião, mas ele gosta mesmo de pegar um carro e sair de carro pela estrada, que ele ainda pretende fazer isso em Pernambuco e em outros estados também, até a campanha, mas ele tem realmente assim, um discurso, esse é o ponto principal. Algumas questões que ele coloca, aí ele passa muito para a questão do gestor, do administrador. Ele, como ele diz que ele não é político, então o que é que ele é, né? Fica a pergunta. Então, ele é o quê? E ele coloca que ele é um gestor, um administrador, como ele administra as empresas. Ele faz questão de dizer que da mesma forma que administra as empresas, ele administra o governo de Minas Gerais. Ele foi reeleito, tá? É bom lembrar disso, ele foi reeleito, então o trabalho dele foi aprovado no estado de Minas Gerais. Reclama muito dos antecessores, reclama muito do PT, o antecessor dele era do PT, o Fernando Pimentel, e reclama muito da vida nababesca que o Fernando Pimentel levava como governador, enquanto o governo estava quebrado. E ele se coloca como alguém que cuida muito bem do dinheiro, que leva marmitex para casa para poder comer porque não sabe cozinhar, mas que come, paga a própria comida, que paga o próprio transporte, que paga a própria moradia, que não depende da estrutura do Estado para nada disso. Então ele tem essa visão, ele sustenta esse discurso. Então é o discurso outsider, ele não é político, então o que é que ele é? Ele é um empresário e ele quer gerir o Brasil como se fosse uma empresa, de forma profissional. É algo que pode sim pegar a população, esse grupo da população que está cansado da política e tudo, é um discurso que pode pegar. Nós vamos ver muitos discursos desse tipo ao longo dos próximos meses. Então você tem o Renan Santos, porque todos querendo aproveitar essa antipolítica. Ninguém é político mais, ninguém quer ser político. Está todo mundo dizendo que não é político. Então o Flávio Bolsonaro ele vai se apresentar como alguém que não é político, porque ele, apesar de ser senador há muitos anos e ser filho de Jair Bolsonaro e ter sido deputado antes e tudo, deputado estadual, né? Antes, vir de uma família de políticos, ele vai se apresentar como alguém que é contra o sistema que está aí. Até o Lula tem se apresentado, tem demonstrado um cansaço com a política. E aí, claro, o Lula remete isso para o Centrão e para o Congresso. A tendência é que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, de alguma forma, tentem colocar a política, essa política negativa, que as pessoas estão cansadas, eles vão tentar colocar isso na conta do Centrão. É isso que a gente vai ver na campanha. E você vai ter outros candidatos ali que vão o tempo todo tentar encaixar suas próprias vidas e suas próprias convicções dentro dessa ideia de antipolítica. Então você tem o Romeu Zema, que apesar de ser governador há 8 anos, vai dizer que não é político, vai dizer que é um empresário e que quer gerir como uma empresa. Você tem o Renan Santos, que apesar de militar há bastante tempo já no MBL e ser pré-candidato a presidente agora também com um novo partido, com a missão que ele está tentando levantar pelo Brasil inteiro, ele tem um discurso um pouco mais radical em relação à bomba atômica e tudo, mas ele vai se colocar também como antipolítico. Ele vai dizer que não é nem direita nem esquerda, que ele não é centro, que ele não é centrão, que ele não é direita, que ele não é esquerda. Ele vai se colocar como outsider completo, alguém que chegou ali, que é um advogado que chegou e quer ser presidente da República. E você vai ter o Romeu Zema. E você vai ter outros candidatos também dizendo que não são políticos. Mesmo aqueles mais tradicionais na política, eles vão dizer que não são políticos, porque essa é uma tendência desta eleição. Quanto mais vinculado à política tradicional você estiver, mais prejudicado você pode ser. Então, existe sim uma tendência de busca disso aí. E o Romeu Zema veio a Pernambuco para apresentar o argumento dele. O argumento dele é esse. Ele não é político, apesar de ser governador há 8 anos, ele é um empresário,
e ele quer ser um empresário, um CEO dentro da presidência do Brasil. Não funciona tão simples assim, na prática a gente sabe como é, você tem que lidar com outros poderes, com o Congresso e tudo, com o Judiciário, mas vamos ver no que é que dá. É isso. JC para ouvir análise de segunda a sexta aqui no Spotify. Grande abraço para você. Tchau, tchau.